Galera, o Luffy finalmente revelou o sonho dele aí, tanto no mangá, tanto no anime. O Luffy falou qual que é o grande sonho dele, mas ele não revelou pra gente. O Oda fez uma brincadeira ali e somente a tripulação do Chapéu de Palha sabe qual que é esse sonho. E nós aqui então vamos fazer um vídeo teorizando e debatendo sobre o que pode ser esse sonho, com várias possibilidades que a gente vai discutir com vocês aqui nesse vídeo. Galera, e se você é fã de One Piece, não pode perder a oportunidade de seguir a gente, isso mesmo, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para ajudar bastante a gente, também quer estar mais próximo da gente, ter benefícios exclusivos aí, como lives exclusivas, fazer parte do nosso grupo do Telegram e até decidir temas de vídeos aqui com a gente. Então clica aqui no botão Seja Membro e confere todos os níveis lá, preços bem acessíveis para você, além de conseguir ajudar bastante a gente aqui no canal. Também aproveita e segue a gente nas outras redes sociais. Falando aqui então sobre o que pode ser o sonho do Luffy, eu acho que a gente pode começar pelo menos provável, de repente para tirar da frente, ou se o Gu discordar de mim também vai ser legal aqui para o debate, mas eu acho que o sonho do Luffy não tem muito a ver com algo que seria o mais importante, digamos assim, né, o principal, que é algo muito virtuoso e responsável, sei lá, como por exemplo, o sonho dele ser derrubar o governo mundial. Isso será algo importantíssimo, né, e de repente se fosse um protagonista diferente, algo até meio óbvio e nobre, mas eu acho que vindo do Luffy, não algo que ele se preocupa tanto, né, a questão do Luffy é só meio que, se você é um cara mau, eu vou te sentar a porrada, e para por aí, mas ele não enxerga as coisas desse espectro político tão lá pra frente assim, como o Sabo poderia ter esse sonho, por exemplo. É uma boa linha, eu concordo, e eu acho que o que pode dar uma pimentada ainda nessa sua teoria é o fato de que há uns anos atrás, e isso acaba acontecendo todos os anos, né? Em SBS, o Oda já chegou a comentar de que ele chegou a mudar, né, algumas vezes ali o que seria, né, o grande sonho do Luffy, entre outros mistérios de One Piece, porque alguém conseguiu desvendar. Então eu acho que a gente pode ir nessa linha aí, que talvez isso há uns anos atrás pudesse ser, né, esse grande sonho do Luffy, mas acredito que hoje o Oda já tenha outra coisa em mente, né? E como vimos recentemente também em entrevistas, o Oda já até chegou a falar, né, pro editor dele, de qual que é o final de One Piece. Acredito que essa informação também esteja incluída aí, né? Então, indo numa outra linha também, já puxando o gancho aqui, galera, uma das opções que eu tô achando fortemente, e a gente viu recentemente aí em arcos como, por exemplo, o Wano, é relacionado à fome. Eu acho, galera, que o grande sonho do Luffy é acabar com a fome no mundo e que todo mundo tenha acesso à alimentação, à carne. Como a gente sempre vê, né? Sempre quando ele vence uma grande batalha, um grande desafio, sempre a gente encerra, né, com aquele famoso Kanpai ali, né? A saúde de todos eles, fazendo uma grande festa com comida em abundância. E algo que ficou muito latente no Luffy, galera, foi o sofrimento ali dele ver pessoas, idosos e principalmente crianças passando fome sem ter o que comer por muito tempo, né? Por toda a tragédia que o Kaido causou ali dentro da ilha, né? Então eu acredito que uma das teorias seja a respeito disso, galera. Essa posso já até revelar aqui, né, do meu lado, que para mim essa é a mais forte teoria, de que o Luffy quer acabar com a fome no universo de One Piece. Olha, essa ia ser a minha próxima, que ela pra mim seria a possibilidade média. E eu acho que ela é média, mas pode ser forte sim, como você tá falando. Mas puxando pra essa linha, algo que me marcou muito no arco de Wano, inclusive isso foi mostrado várias vezes no anime, no mangá, é a frase que o Luffy falou justamente pra Otama, de que quando ele saísse de Wano, todo mundo ia poder comer à vontade. E ó, só de eu falar aqui eu fico arrepiado, porque essa é uma frase muito forte, ela é muito emocionante, que em meio a tudo aquilo que tá rolando, o Luffy se preocupa com aquilo de verdade, porque é muito injusto a situação que as pessoas vivem. Inclusive no anime é uma cena muito bonita, quando ele tá lutando com o Kaido já no finalzinho, que ele tá no modo Gear 5, é aquela cena que ele tá nesse modo no céu, e aí começam a subir os balões, e aí vem o flashback da Otama. Puta, é uma baita cena assim. E essa questão da fome é algo que tá muito forte, e como isso é algo que saiu ali depois de um ano, né, até faria sentido o Luffy falar isso. E eu acho que a gente, pra já começar a pimentar a discussão, a gente tem que lembrar um pouco da reação que as pessoas tiveram quando o Luffy revelou esse sonho dele. Lembrar que primeiro ele revelou esse sonho pro Sabo e pro Ace quando eles eram criancinhas. Primeiro eles tiveram um choque ali na hora que eles ouviram, depois começaram a rir e falaram, isso só podia vir de você.
E no bando dos Chapéus de Palha tiveram a mesma reação, mas de formas separadas, né? Alguns riram muito, acharam engraçadíssimo, e outros ficaram em choque, né? Tipo, como assim? Isso é algo impossível. E acho que também pensando por essa linha, algo mais abstrato, assim, um sonho que ele pode ter mais abstrato, realmente meio que impossível de acontecer, seria ele fazer uma grande festa que englobar o mundo inteiro. Já que quando o final do arco, como você falou, acaba com esse Campai e as festas, pode ser que quando ele conseguir o One Piece ali, ele faça uma festa no mundo inteiro pra comemorar esse feito dele. Lembrar que Skypiea acabou em festa, Alabasta acabou em festa, o Wano acabou em festa, então de repente conseguir o One Piece seria o grande momento pro Luffy ali, vamos fazer uma festa no mundo inteiro. E daí isso é algo que poderia gerar essas reações, né, de todo mundo dar risada ou ficar em choque, porque pô, como que você vai organizar uma festa geral no mundo inteiro, né, algo muito doido e praticamente impossível. Boa, essa é uma ótima opção, inclusive, acredito que também tenha grandes possibilidades, inclusive eu já ia mencionar essa, então vou acabar não sendo prolixo aqui, tá galera? Então essa também já seria uma das minhas teorias. E uma outra também que eu fiquei bem dividido em relação a essa questão de ninguém mais passar fome no mundo, ela acaba envolvendo, galera, também uma teoria, né, de que é uma das mais fortes aí da obra, de que é o quê? O que é o One Piece? Eu tenho uma teoria também, né, que eu fiquei meio dividido em relação a essa, que seria o quê? Obviamente a gente ainda não sabe o que é o One Piece, mas dependendo do que fosse, essa outra teoria que eu tenho é de que assim que o Luffy conquistasse, né, o título de Rei dos Piratas, chegando ao tesouro de One Piece, o Luffy dividiria o que é o One Piece com todo mundo. Isso que eu acho que seria o mais doido, assim, por isso essa teoria eu acabei tendo justamente pegando as reações dos Chapéus de Palha, que nem a Nami ficou com os olhos marejados, o Chopper ficou super contente, o Zoro ficou surpreso. Então eu acho, galera, que seria mais nessa linha, assim, tipo, você ter todo esse esforço, né, toda essa jornada que eles tiveram para conquistar algo, e assim que você conquista, você dividir com todo mundo, eu acho que seria muito louco. Seria muito doido, e algo que eu pensei agora enquanto você falava para complementar, e se depois do Luffy dividir One Piece com todo mundo, o sonho dele fosse criar um novo One Piece? Já que o One Piece é algo concreto, algo que existe, ele ia pegar esse One Piece novo pra ele, distribuir com a galera, mas ele não ia deixar sem, né? Ele ia criar um novo One Piece, ele ia ter o próprio tesouro dele, e esse One Piece novo que ele ia criar, de repente, em outra ilha secreta, seria o que motivaria uma nova geração de piratas. E aí, fazendo um meme, né, a gente teria o Two Piece aí. Poxa, seria um baita plot também, né? Seria extremamente interessante, né, e desafiador também pra gente ver como que isso aconteceria. E galera, deixando aqui a minha última teoria do que seria aí o grande sonho do Luffy, seria exatamente o quê? Ele conquistar o título de Rei dos Piratas e terminar exatamente como o Roger terminou, galera. Exatamente, nós termos ali o que seria o último ou penúltimo episódio da série, né, de toda essa jornada que teve do Luffy, ele conquistando o título de Rei dos Piratas, conseguindo o tesouro do One Piece, só que se entregando ao que seria o governo, só que eu acho que aí ele não morreria, porque aí a gente vai entrar numa outra seara de teorias, né, porque eu acho que quem assumiria o governo ali, né, a marinha, seria o próprio Kobe. A gente vai falar disso mais pra frente em outros vídeos, aguardem, a gente vai falar mais sobre isso, né, mas eu acredito que seria isso, galera. Ele ia conquistar, só que ter um fim ali, de repente ele ser preso pelo tudo que ele passou, porque ele acaba sendo um procurado, né? Ele é um pirata, né? Então, diante da lei, né? Dentro de One Piece, ele é um foragido, ele é um fora da lei. Então, acredito que o grande sonho dele seria conquistar, né? Ser o Rei dos Piratas, o título, conquistar algo materializado, que o Oda já falou, que é o One Piece, e depois disso ele terminar como Roger e, complementando até a outra teoria, né, o gancho que o Bruno comentou, repassar o One Piece, escondê-lo novamente ali para que uma nova jornada com outros piratas começasse. Seria interessante, e indo por essa linha só da teoria da marinha, rapidinho aqui para pincelar ela, o final de One Piece tem que ter alguma mudança no governo, né, querendo ou não, galera, as coisas não podem ficar na marinha e no governo na forma que começaram. Óbvio que deve existir ainda, mas acho que de uma forma diferente, e aí sim com uma justiça mais justa, digamos assim, né. Mas a minha outra teoria é justamente
tem um pouco a ver com isso, de que eu acho que o sonho do Luffy, e algo que pode beneficiar bem os outros para um lado mais político, mas que faz sentido pro Luffy, seria com que ele fizesse com que todas as pessoas do mundo pudessem ser livres. É uma boa, hein? Porque o Luffy fala muito isso, de que o pirata, né, o ser pirata é ser livre, você poder andar pelos mares à sua vontade, fazer o que você quiser, e ele ama essa liberdade que ele tem. E ele viu que no mundo a maioria das pessoas não tem essa liberdade, muita gente acaba sendo presa de forma injusta, ou tem a sua liberdade cerceada ali para conseguir sobreviver. E esse seria um sonho que faria muito sentido pro Luffy, de fazer com que todo mundo pudesse ser livre para fazer o que quiser, e algo que faria sentido com a mentalidade dele, porque ele libertaria as pessoas da opressão do governo, mas não de uma forma que contradizesse o personagem, né? Porque ele tendo essa linha de liberdade para fazer isso, faz muito mais sentido do que o Luffy falar, eu vou acabar com a política e fazer uma revolução. Eu acho que a mentalidade do exército revolucionário não funciona na cabeça do Luffy, né? Ele não consegue ligar os pontos. Mas essa questão dele buscar liberdade para todo mundo, acho que é um sonho válido que ele pode ter. E se eu tivesse que apostar em um dos que eu indiquei aqui, eu apostaria nesse último. Ótimo ponto também, ótima teoria. Porém, galera, tem outras teorias muito boas também, que são o quê? São as suas teorias, exatamente. A gente quer saber de vocês, galera. Quais as teorias que vocês têm? Gostaram das que a gente trouxe aqui? Comenta aqui embaixo. Se você tem teorias novas ou que complementam essas que a gente trouxe, deixa aí também que a gente faz questão de ler todas elas e trocar uma ideia bem legal com vocês. Por favor, galera, comentem que a gente vai ler tudo. E não deixe de ir embora sem assistir os vídeos que vão aparecer aqui do lado já, mas também estão na descrição. O primeiro aqui é um vídeo que a gente fez com 10 mistérios que ainda vão ser revelados em One Piece. Vídeo bem legal, com teorias rapidinhas que a gente fez, mais 10 assuntos misteriosos em One Piece que vale a pena você conferir. E o outro é um ranking dos supernovas atualizados. Como a maioria dos supernovas já apareceram bastante, a gente fez um ranking aqui do mais fraco até o mais forte. Vai lá conferir esses vídeos que estão muito bons. E se você quer mais conteúdo nosso, siga a gente nas outras redes sociais. Se você pesquisar Resenha no Jutsu em qualquer uma, você nos acha. E também temos um clube de membros aqui com valores atualizados bem mais acessíveis para todo mundo. Clica aqui em Seja Membro, vai lá ver se tem algum plano que conversa com você e vai aqui do lado ver esses vídeos, porque a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Valeu!